Ouvintes preciosos, que a paz do nosso grande Deus esteja nos vossos corações. O nosso tema de hoje será a santidade de Deus em nós. Na segunda carta de Pedro, capítulo 1, nós encontramos no versículo 3 e 4: visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Como que o homem pode ter acesso à natureza divina, que é santa? Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda maneira de viver, porquanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Como, então, participar desta grande promessa de ser participante desta natureza? Só há uma maneira: ser salvo. A salvação, ela é de graça. Ela não vem das obras. Nada que fazemos nos salva. Está bem explicitado, bem claro, aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é algo de Deus. Mas, uma vez salvo, isto é, uma vez nascido de novo, você recebe o Espírito Santo. Atos, capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Você vai encontrar na Bíblia dons e dom. Dons no plural e dom no singular. Dons no plural são os 9 dons carismáticos. Dom no singular é o batismo
batismo com o Espírito Santo. É Cristo em vós, esperança da glória. Colossenses 1:27. Agora, uma vez nascido de novo, o que diz em Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao 4? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para os pecados, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ainda a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Agora, se a salvação não é pelas obras, a salvação produz obras. Captaram? Obras não salvam, mas o salvo produz boas obras. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada em um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Aos Efésios, capítulo 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, uma vez o homem salvo, ele vai produzir obras de santidade, porque a natureza divina, a natureza de Deus estará agindo naquele corpo. Deus, quando está habitando no coração de um crente, aquele crente, ele tem santidade nos olhos. Está escrito em Mateus, capítulo 6, versículo 22.
A candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Então, o cristão que tem a natureza divina não tem os olhos maus. O seu corpo não é tenebroso. Ele é luz. Ele também tem santidade na língua. Ele não é um fofoqueiro. Ele não é um contador de piadas sujas. Não. Está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente a que promove edificação. Está escrito ainda na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Porque quem ama a vida e quer ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Então, o crente genuíno, nascido de novo, que tem a natureza divina, ele não tem a boca suja. Da sua boca só sai palavras para a edificação. Ele tem também a santidade na mente. Está escrito em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, pensai. Se há algum louvor nisso, pensai. Então, os pensamentos do crente é nas coisas verdadeiras, nas coisas puras, nas coisas honestas, nas coisas amáveis e nas coisas de boa fama. O verdadeiro crente, ele também tem santidade no seu coração. Em Mateus, capítulo 5, versículo 8, o Senhor Jesus disse: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O que é uma pessoa limpa de coração? Será que é uma pessoa cheia de ódio, de raiva, de sentimento de vingança, cheio de coisas impuras, arraigadas no seu coração? Não. É uma pessoa cheia de amor, sem sentimento de vingança, que faz o que São Paulo disse na carta aos Romanos, capítulo 12, do verso 19 ao 21. Não vos vingueis a vós mesmos,
mas dai lugar à ira. Porque minha é a vingança, diz o Senhor. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Quando a Bíblia diz, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira aí não é a minha ira, é a ira de Deus. Porque Deus é o vingador. No entanto, Deus não quer ver nós fazendo como muitos crentes fazem. Oh, não mexe comigo não, hein? Deus vai pesar a mão sobre você. Deus vai te castigar. Repito, a vingança é de Deus, mas Deus quer nos ver não pedindo vingança. Deus quer que oremos, amemos, conforme Mateus capítulo 5, a partir do versículo 43. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiará o teu inimigo. Isso é na lei, no Velho Testamento. Eu vos digo, porém, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. O crente genuíno também tem santidade na veste. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 9. As mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia. Pudor é vergonha. Modéstia é humildade, simplicidade. Então o crente genuíno, mesmo, ele é um instrumento de justiça e não um instrumento de iniquidade. Está escrito na carta aos Romanos, no capítulo 6, versículos 12 e 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado,
por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Como pode alguém ser cheio do Espírito Santo, ser templo de Deus, conforme a primeira carta aos Coríntios 3,16, e agir totalmente contrário à natureza divina? Pode ser um religioso, um igrejeiro, mas não é um cristão. Um cristão cheio do Espírito Santo, ele tem os frutos do Espírito Santo. Está em Gálatas 5:22. O amor, a paz, o gozo, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, a temperança e a fé são fruto do Espírito Santo, e o cristão tem que ser uma árvore produtiva desse fruto do Espírito Santo. Vamos orar. Gracioso Deus, nosso Pai Celestial, em o nome do Senhor Jesus, derrama sobre nós a tua unção, o batismo genuíno do Espírito Santo, para que possamos nos tornar árvores produtivas, frutificando. Passa a mão e limpa os galhos, conforme São João 15, para que possamos dar mais frutos, para que não sejamos lançados no fogo, cortados da tua graça, cortado do seu tronco, em nome do Senhor Jesus Cristo. E abençoe os ouvintes, curando, libertando pelo teu poder. Amém.